Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião. Hoje é uma entrevista exclusiva com a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, Iula Merola. Iula, é um prazer ter me recebido e foi muito bom ter conhecido as instalações do Conselho aqui de Minas, um dos maiores do Brasil, e tem uma história de farmácia tradicional, antiga, que é muito bonita. Né? Muito 60 anos de CRF Minas Gerais. Obrigada pelo convite, seja bem-vindo à Casa do Farmacêutico. Né? Eu falo muito que não existem estados, todos nós somos farmacêuticos, então eu acho que qualquer CRF é a Casa do Farmacêutico, independente se você está registrado em Minas ou em São Paulo, no Rio, eu acredito que a gente tenha que falar como farmacêuticos, não como estado. Minas Gerais tem uma característica muito diferente dos outros estados, né? É um estado muito grande, né? E geografia, né? A geografia e um pouco isolado algumas regiões. Como é que funciona o Conselho para alcançar todos esses farmacêuticos em todo o estado de Minas? Hoje, Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios, né? 853. O que o Conselho fez foi fazer sessões. E nas regiões, a gente tem na região norte, no Vale do Aço, no sul de Minas, no leste, mas para atender aquele público, que fica muito difícil, o pessoal de Montes Claros, Teófilo, descer para Belo Horizonte. Então, o que o Conselho fez foi criar regionais ou seccionais, que nós sabemos, como se fosse o CRF a sede de Belo Horizonte, ter as mesmas prerrogativas, ter as mesmas ações para atender aquele público. Mas a gente sabe que ele é grande e a gente precisa. Agora a gente está tentando, para 2019, já fazer as sessões virtuais. A gente está com as tecnologias digitais, a gente tem que aproveitar isso. A gente é um mundo globalizado, é um mundo da tecnologia e agora que a gente quer aperfeiçoar a TI, tecnologia de informação, para atender as regiões, mesmo que esteja perto da seção, ainda se torna longe. A gente conhece Minas Gerais, o acesso é difícil, as nossas estradas não são boas. Então, mesmo a gente falando em Belo Horizonte, a gente fala em Minas, 100 km para nós, às vezes são 5 horas de viagem. Logo ali, né? Logo ali do mineiro, vocês têm que acreditar que o logo ali nosso é 5 horas. Então, a gente quer agora atender essa população, esses farmacêuticos que a gente vai, com uma sessão virtual, com um aplicativo, conseguir que ele consiga fazer tudo através da tecnologia digital. Eu observei, né, através das redes, né, os farmacêuticos no nível nacional têm observado que está tendo um movimento muito grande do Conselho de Minas em se aproximar do farmacêutico. Todos os conselhos fazem esse tipo de aproximação, mas vocês focaram exatamente na parte de custos para o farmacêutico, para o empreendedor farmacêutico. Como que está sendo isso para os farmacêuticos de Minas? Como que isso está sendo realizado? Então, quando a gente entrou, começo de janeiro de 2018, foi a nossa proposta e a nossa política. Vamos trabalhar uma gestão pública transparente. O que é uma gestão pública transparente? Acabar com aquela administração burocrática, estática. A transparente, você trabalha uma gestão participativa. Então, a primeira coisa que nós fizemos? Vamos fazer um diagnóstico? Vamos ouvir o nosso farmacêutico, o que ele quer, o que ele almeja, o que ele sabe. E a gente viu que ele não tinha as informações, ele desconhecia o CRF dele e ele não via benefício. Para que eu pago a unidade? Porque a gente sabe que agora, somente em janeiro, está todo mundo falando, mas para que eu pago essa unidade? Só para ter um CRF? Foi aí que a gente fez uma estratégia, um planejamento estratégico, sentamos com a equipe, elaboramos como tem que seguir um órgão público, fazer relatório de gestão, planejamento estratégico, avaliamos isso e vamos falar assim, a gente precisa desonerar o nosso farmacêutico, porque a gente sabe que ele está com grande carga
tanto tributária, que é empreendedor, a gente tem a carga tributária já dos órgãos federais, estaduais e municipais, e mais a carga. Então, o que nós podemos fazer? Vamos fazer uma gestão administrativa participativa. Nós não estamos, como muita gente comenta em redes sociais, nossa, vocês não vão conseguir trabalhar. Consegue quando você consegue trabalhar uma máquina eficiente. A gente conhece uma administração pública, se a gente não fizer os cortes, um choque de gestão, a gente não conseguiria... Resumindo, é uma mudança de paradigma, Sim, que é um novo perfil, gente, da gestão pública. A gente tem que atravessar que a gestão pública ela tem que parar de virar do passado, de 1960. A gente virou, novas legislações vieram, a gente está com a tecnologia, a gente tem que acompanhar o momento. Não estou falando que a gente tem que virar uma empresa privada, que nunca vai ser. A gente tem que seguir leis, a gente tem normas, mas a gente pode ser mais eficiente. E quando a gente tem eficiência, a gente consegue economizar. Muito bom. Qual o perfil do farmacêutico de Minas Gerais? Inclusive é um dos maiores pisos do Brasil, né? Nós temos hoje 27 mil farmacêuticos cadastrados aqui no CRF, em torno de 80% são do comércio varejista, das nossas farmácias. O nosso público maior é esse. Depois a gente vem para as farmácias hospitalares, manipulação, mas o nosso foco é o farmacêutico da ponta, da farmácia, do atendimento. Farmácia comunitária. Farmácia comunitária. Quais são os projetos futuros para essa gestão? Os nossos projetos, como eu falei, melhorar a tecnologia, está mais na ponta. A gente está fazendo uma coisa que a gente fez, que eu também vou falar como farmacêutica, eu sou do interior, é uma coisa que eu cheguei muito aqui e falei, gente, tudo em BH, eu sou de Poços de Caldas, para mim aqui são 500 quilômetros, vamos descentralizar, vamos para o interior, porque o nosso também farmacêutico o maior número é interior, tá? Então, o que a gente fez? Região de Montes Claros, qual que é a maior demanda? É isso que eu falo, quando você trabalha uma gestão com diagnóstico, com levantamento, você sabe para a ponta. Então eu sei que o pessoal do sul de Minas é mais hospitalário, mais farmácia de manipulação. Vamos focar em treinamento. A gente está treinando essa equipe. A gente está indo o quê? Com capacitações, com conversas com os governos, a gente trabalhando muito na farmácia do SUS, que a gente tem que ter interlocução com o farmacêutico. O que a gente vai focar? Em treinamento, em TI, em projetos de capacitação EAD, porque assim, também fica difícil, como eu brinco, mesmo que ele faça lá em Minas Gerais, como eu brinquei até em Passos, para mim, que eu moro em Poços, é difícil. Vamos trabalhar EAD, a gente trabalhando muito com as universidades. É outro projeto, que eu também sou professora universitária, e falo, a gente forma os farmacêuticos. Se o CRF não sentar conosco, professores, e saber como é que está o perfil que a gente precisa melhorar, não vai evoluir. Então a gente está sentando com todas as universidades, levando capacitações para os nossos professores, para mostrar para eles, olha como é que está o aluno, olha o que a gente precisa, trabalhando habilidades e competências, que é a nova DCN. Então esse novo olhar, a gente ver como é que é o perfil e trabalhar esse perfil do farmacêutico. Isso a gente falou na parte de capacitação do farmacêutico e na parte de gestão, o que nós também faremos para o nosso farmacêutico. O ano passado a gente lançou um pacote de desoneração, até bom você dar essa oportunidade para a gente explicar, porque todo mundo entendeu. O pacote de desoneração é o pacote, não é uma proposta só, ela tem que vir em conjunto. A nossa proposta que a gente vai vir esse ano novamente eu quero dizer, não quero falar a palavra congelamento, porque a palavra congelamento as pessoas têm uma conotação errada. A gente fala assim, não reajuste da anuidade para o ano de 2020. A gente dá benefícios para o proprietário que tem mais de 76% da cota do contrato social, também ele tem desconto. E também diminuir a cota à parte. Hoje existe da legislação que 25%, toda a arrecadação dos conselhos regionais, 25% tem que ir para o Conselho Federal de Farmácia. Para a gente conseguir fazer esse pacote do não reajuste, eu sei disso, vai diminuir a minha arrecadação. Então, sabendo disso, eu preciso diminuir a cota parte para o Conselho Federal. O pessoal está entendendo errado a cota parte, fala assim, nossa, mas se existe uma lei, você tem que repassar o recurso para o federal, ele não pode te repassar. Não, ele pode me repassar. Ele me pode repassar me ajudando a fazer congressos, me ajudando a fazer campanhas. E essa contrapartida que eu quero do federal, que ele pega esses 20% e auxilie os conselhos a saber fazer as ações, as propostas que ele possa fazer do planejamento. O pessoal está entendendo que é em dinheiro. Se conseguir mudar as legislações, perfeito, diminuir a cota parte,
não ser mais 20% e para 15%, aí é uma discussão que a gente vai para Congresso. E a gente sabe que isso demanda tempo, mas ele pode, como prerrogativa do Conselho Federal de Farmácia, ajudar os seus conselhos de classe. Então é esse o nosso pacote. Porque todo mundo falou assim, você é louca, você é legislação. Eu falei, gente, a gente sabe que é legislação. Eu sei que é legislação e as legislações são difíceis para serem alteradas. Mas a gente tem outros artifícios, não vão contra a legislação, jamais. Eu quero deixar claro que a gente não vai contra a legislação, isso não, a gente segue todos os preceitos legais. Tanto é que a gente está sempre em parceria com o TCU, com o Ministério Público, com a Controladoria Geral da União. Quando eu entrei na gestão, a primeira coisa que eu fiz foi conhecê-los, fui me apresentar, dizer que eu estou à disposição para mostrar que essa gestão é transparente. Todos os meus atos, os atos da diretoria de gestão no portal da transparência, desde ofício de contrato, tudo que o farmacêutico, salários, tudo que o farmacêutico quiser, porque eu tenho que ser uma gestão participativa. Então é essas propostas que a gente está vindo. Com as taxas. As taxas, a gente também já não, os nossos farmacêuticos já não vão a partir de 2019, já não estamos cobrando a taxa. Que eu não gosto de chamar de taxa também, que tem uma contaminação tributária, né? A gente tem que saber falar. São serviços farmacêuticos. Certo. Hoje o nosso farmacêutico só vai ter a contribuição da anuidade, que ela é obrigatória, isso está discutido, está nas leis federais desde 1960, isso já está acordado e a gente precisa da manutenção do sistema. Certo. Mas os serviços a gente isentou eles. Outra proposta que a gente veio, a CR Web, que a gente chama a certidão de regularidade, se ele quiser optar por pegar aquela na internet, ele imprime e tá legal. Os outros que querem aquele papel oficial, aí ele tem um custo de operação. Certo. Mas isso daí são ações que a gestão pública pode fazer. Certo. A gente está vendo que a gente não está inovando. Isso já está vindo um movimento de outros órgãos. E as pessoas têm que entender, eu sou uma autarquia federal, eu tenho que seguir as regras federais. Certo. Então, quando você vê que já vem um movimento da União, do Estado e dos municípios para melhorar essa gestão eficiente, a gente tem que entrar junto nessa onda. Certo. A gente tem que entrar junto. Então, é esse movimento da parte de gestão, trabalhar mais ainda a eficiência. Isso eu não deixo, irmão, como todo mundo brinca, eu sou gestora pública há mais de 20 anos, então eu quero trazer, tenho muito a aprender, mas eu quero trazer essa expertise que eu venho de órgãos públicos, trazer que é possível trabalhar isso, fosse contenção. Aqui a brincadeira que todo mundo fala que eu sou assim, não gasto dinheiro para nada, tem que ser medido, é dinheiro público. Certo. Não é, todo mundo fala assim, é dinheiro público, ele tem que ser respeitado se a gente também quiser uma saúde financeira a longo prazo. Certo. Esse é o grande defeito dos órgãos públicos que a gente está sentindo hoje na pele cenário Brasil. A gente não pode pensar no momento, a gente tem que pensar, por isso que eu falo, esse legado que a gente vai deixar aqui, eu espero que ele seja construído com muita base para as novas gestões manterem esse legado. Essa é, como eu brinco com todo mundo, é esse legado. Primeiro passo, né? Primeiro passo. Vamos começar a ser diferente, vamos mudar essa gestão que está tão burocrática, né? Como você está vendo a reação dos farmacêuticos com relação a toda essa transformação que vocês estão fazendo na gestão, essa modificação? Eles estão participando, eles estão gostando? Como é que vocês estão sentindo isso? Estamos, assim, a gente ficou muito feliz. No começo, alguns não entenderam, isso é normal, eu falo para todo mundo, você não vai ter 27 mil pessoas te apoiando, e eu gosto disso, tem que ter crítica. Tem que ter isso mesmo, faz parte de qualquer gestão, independente de você ter a oposição. Eu falo que a oposição é saudável, ela tem que vir até para te provocar, a sempre estar te alerta e te melhorando. Mas assim, a maioria está gostando, não entenderam no começo, a gente viu que a gente precisava melhorar a nossa comunicação, então a gente viu em janeiro agora, como eu fiquei feliz da gente mostrar para o farmacêutico, a gente lançou um vídeo institucional mostrando o que o CRF faz, mostramos esse pacote, eles ficaram super felizes assim, é possível fazer diferença. Então assim, é possível mudar. Então muitos estão vindo conosco e eu falei, gente, vamos continuar nessa onda, vamos continuar nessa mudança. Eu acho que nós brasileiros farmacêuticos, a gente quer isso, a gente espera para 2019 um novo olhar, uma nova mudança, que é possível mudar, que é possível ser diferente. Então eu brinco que a gente está agora para fazer essa diferença e que a gente espera que isso seja replicado por outras pessoas. Ótimo. E falando de mudança e falando de gestão, a intenção dessa gestão é continuar
ou realmente parar só dando esse primeiro passo? Olha, eu vou até contar uma historinha para você, Ricardo. Eu nunca, como eu falo isso para todos os meus farmacêuticos quando eu vou fazer palestra. Quando eu entrei no conselho, eu desconheci o conselho. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu falo isso em público. Como eu falo isso para todo mundo nas palestras, eu falo que eu não tenho vergonha disso, a gente vive no aprendizado, é um crescimento profissional, eu falo desde profissional de idade, a gente vai amadurecendo, como eu falo, a IULA de 1º de janeiro de 2018 não é a mesma de hoje, conheci um novo sistema, mesmo eu sendo de órgão público, a gestão de uma autarquia conselho é totalmente diferente, tem as leis que são as mesmas, mas as nuances do cotidiano são diferentes. Mas o que eu sempre falei para todo mundo quando falo em palestra, não tenho vergonha de falar, e como eu falo para vários farmacêuticos, de não conhecer o conselho. Eu também não conhecia. Antes de entrar no conselho, eu não sabia o que era o conselho. Eu sabia que o conselho eu tinha que pagar anuidade, porque senão eu não tinha a minha CRF para trabalhar. É verdade. E se a gente fizer uma enquete no Brasil, é isso. Por isso que a gente tem tantos críticas pesadas no meio. Críticas até que não são ligadas ao conselho, muitas ao sindicato, sim, né? Associação. E assim, mas todo mundo fala assim, vamos julgar. Eu falei, gente, eu não julgo, porque eu fui assim. Lógico que eu não ia, não brigava, mas eu não via o conselho como representação minha. Eu sabia que todo dia 31 de janeiro eu tinha que pagar uma anuidade. Para a minha vida que segue, para a minha vida seguir. Certo. Eu tinha que fazer isso, senão eu não trabalhava. E aí eu vi isso e falei assim, quando eu entrei, eu conheci essa máquina que tem em torno de 100 funcionários, 27 mil farmacêuticos. Eu falei, uau, eu tenho que vir com uma meta, fazer diferente. Então, para você fazer diferente e para você vir de embate, porque na verdade essas nossas mudanças, elas não estão sendo vistas de uma forma diferente, até a gente fica muito triste, porque na verdade a gente não quer fazer embate, a gente quer fazer o certo, como eu vou continuar falando, transparência, moralidade e legalidade, é princípio da administração pública. Foi um prazer. Igualmente. Eu acho que desejo sucesso para vocês, parabéns pela toda essa modificação, realmente toda mudança de paradigmas causa realmente um impacto, né? Espero que vocês consigam êxito como farmacêutico, eu acabo me incluindo nisso. Eu falei, a casa é sua. Todos os farmacêuticos possam visualizar essa gestão e dê tudo certo. Para mim foi um grande prazer falar com você. Estamos à disposição, como eu falei para você. Essa casa é sua também. Ótimo. Obrigada.